Estamos em 2021. Há mais de um ano, a realeza de um vírus coroado revelou a pandêmica ignorância que transformou o Brasil no epicentro mundial da pandemia de Covid-19. A dor da despedida de centenas de milhares de vidas se soma a uma perda de sabedoria imensa, impossível de mensurar. Nesse contexto, vigorosas raízes, cultivadas na soma de experiências, desenham os rumos que nos permitem esperançar. Com base nas conquistas de nossas ancestralidades, reverenciamos quem nos mostra como construir ganhos e ressignificar perdas. Vera Lopes, arte ativista das lutas negras. Essa é Tainá, minha neta, linda neta de sua avó. Ela mora em Cabo Verde, na África. Estamos em 2021. Em meio a uma pandemia que iniciou no ano passado. Sinto saudades da minha neta. Gostaria de poder visitá-la. Felizmente, mesmo estando distante em Salvador, no Brasil, posso vê-la, posso conversar com ela pela internet. Coisa impensável no tempo em que eu era criança. Quando eu nasci, em 1955, nem se imaginava a internet. As casas não tinham computadores, celulares, mesmo telefone em casa, televisão e carro era para poucas famílias e decididamente não era o caso da minha. As emissoras de televisão eram novidade naquela época. A primeira, a TV Tupi, foi inaugurada em São Paulo em 1950. Naquele tempo, personagens negras eram muito raras. Na minha infância, adolescência e mesmo depois de adulta, as poucas personagens negras na televisão recebiam papéis secundários que representassem posições sociais desvalorizadas ou figuras estereotipadas. Somente em 1969 foi que a TV brasileira apresentou a primeira protagonista negra de sua história, Ruth de Souza, que interpretou Chloé na novela A Cabana do Pai Tomás. Contudo, a propagação da mulher negra como mulata objeto ou empregada subalterna tinha um papel político e pedagógico contundente que buscava enfatizar o lugar reservado pelos detentores do poder à negritude na sociedade brasileira. Nossos corpos, nossos traços, nossos cabelos também não faziam parte da beleza propagada como modelo ideal pela cultura hegemônica. Mas ideal para quem, hein? Comigo, não. Eu e muitas mulheres negras estávamos atentas, atuantes, lutando por mudanças. Nós fizemos, fazemos e faremos muitas revoluções. Vera Lopes nasceu no dia 12 de agosto de 1955 em Porto Alegre. É a primeira filha do casal Iracema e Volmes. Ela costureira, ele padeiro, motorista e músico. Na década do nascimento da Vera, o seu estado, Rio Grande do Sul, abrigava diversas e vigorosas entidades e associações negras. Em âmbito nacional, em 1944, no Rio de Janeiro, Abdias do Nascimento e grupo fundaram o Teatro Experimental do Negro. Desde então, ampliam-se e fortalecem-se os movimentos que propõem transformações originadas nas raízes emocionais das percepções culturais do poder simbólico, como o Black's Beautiful, ou seja, a negritude é bela, que iniciou nos Estados Unidos, se espalhou por todo o continente e ecoou no mundo inteiro. Desde pequena, a Vera enfrentou muitos desafios. Eu tinha 5 anos quando a minha mãe morreu. E eu fui criada pela minha avó, pelos meus avós, né? Meus avós paternos. Mas minha avó era uma mulher extremamente forte.
E as mulheres lá de casa, todas, né? E eu acho que essa é uma característica das mulheres negras. A Vera passou a viver com os avós paternos junto a uma grande família repleta de distintas possibilidades. Desde muito cedo, a vida lhe ensinou que precisava ser forte, sem jamais permitir que o tamanho da sua força fosse usado para justificar qualquer tipo de abuso. A Vera nasceu num período de grandes conquistas para as mulheres. Na década de 1950, a Assembleia Geral da ONU se comprometeu com direitos políticos da mulher, além de lutas contra a discriminação em matéria de emprego e profissão. Temas fundamentais e indispensáveis que persistem até hoje, principalmente em um país como o Brasil, onde a violência contra mulheres, em especial mulheres negras, ainda é uma triste realidade. No entanto, as mulheres negras tiveram muitas conquistas e a Vera é parte fundamental nessa luta. Sou fruto do movimento e sou uma pessoa, cheguei, tenho os filhos que tenho neto que tenho, porque esse movimento caminhou junto e nos permitiu uma certa tranquilidade para andar. A Vera estreou no teatro no ano em que foi fundado o Movimento Negro Unificado, em 1978, atuando no espetáculo Pulo do Gato com direção de Décio Antunes. Anos antes, em 1970, o movimento das mulheres negras deu início ao feminismo negro no Brasil, tendo Lélia Gonzalez como um dos seus maiores nomes nessa trajetória. Em 1971, Oliveira Silveira e o Grupo Palmares promoveram o dia 20 de novembro como um marco das lutas negras no Brasil, em homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Em 1978, o Movimento Negro Unificado conseguiu instituir a data como Dia Nacional da Consciência Negra. Nesse movimento de luta e arte, a Vera fez parte da criação do Grupo Caixa Preta de Teatro Negro, em Porto Alegre. Fundado em 2002 com direção de Gessé Oliveira, o grupo estreou com o espetáculo Transegum. O Caixa Preta é um marco na história do teatro negro do Rio Grande do Sul, com destaque para a realização dos encontros de arte de matriz africana e do emblemático espetáculo Hamlet Sincrético. Hamlet foi um sucesso estrondoso. A gente fez temporada que nós parecíamos banda de rock, assim, a gente tinha fila saindo ali da portaria do São Pedro e a gente tinha que distribuir senha. A comunidade negra se fez presente assim o tempo inteiro. Nós não tivemos apresentação que não tivesse, no mínimo, 50% da plateia negra. O trabalho da Vera bebe nas fontes das lutas de sua época. Sua arte contribui na propagação de ideias, imagens e reflexões que integram um amplo movimento de resistência, construção e transformação social. O CUT é um dos fundadores do Cadernos Negros. O Cadernos Negros tem 42 anos ininterruptos, desde que a gente se conheceu lá no início dos anos 80, a gente troca muito. Assim. E aí ele me olhou e perguntou, por que tu não faz monólogo? Qual é o problema com o monólogo? Aí eu olhei para ele e falei, porque eu tenho medo. Aí ele me disse, então tá, o título nós já temos. Eu trabalho com a obra poética, o Quadros, o recital Quadros, ele é baseado na obra poética da Carolina. E a obra poética da Carolina é extremamente atual. Nós estamos trabalhando hoje com a obra poética da Conceição. Esse trabalho que nós estamos fazendo, Minas de Conceição Evaristo, é baseado no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, primeira edição. A realidade de hoje já é bem diferente da época em que nasci, embora ainda tenhamos muito a progredir. Conquistamos nosso lugar nas construções do imaginário por meio de nossas atuações estéticas, políticas e pedagógicas. Atuamos em todas as áreas do saber e do conhecimento. Somos artistas, escritoras, diretoras, doutoras.
Atuamos na política, somos advogadas, professoras em todos os níveis de educação. Somos protagonistas em filmes, novelas e peças de teatro. Somos protagonistas sociais. Hoje, as Tainás podem se identificar com a beleza, com a força das mulheres negras, modelos de vitórias, para que elas aproveitem a vida empoderadas e que seus imaginários as levem para onde elas quiserem ir. Muitas Tainás, mundo afora, têm acesso a discussões e fatos que as mulheres negras conseguiram colocar em pauta de forma ampla e repleta de ações. Elas podem dar continuidade a essa história. Nossa luta começou bem antes de mim. Participei e participo ativamente dela. Ainda tenho muito que aprender. Sou Vera Lopes, tenho 65 anos, negra, mulher, mãe, avó, artista, ativista e amante. Amante de muitas coisas. Essa sou eu, Vera Lopes. Desde o útero, a musicalidade elementar materializa os primeiros sinais emocionais e culturais que, após o parto, levam a criança do conhecido ao desconhecido, do conhecido ao desconhecido, caminho a percorrer por toda a vida. Quanto mais tempo de experiência, mais oportunidades de converter conhecimento em sabedoria. Sociedades sábias respeitam e celebram a vitalidade de suas profundas raízes, por meio da capacidade de amar, lutar, emocionar e esperançar.